Tua palavra esconde, guardada no meu coração. Paz, meus amados, eu gostaria de, a partir de hoje, fazer algumas pequenas reflexões no livro de Jonas. Não faremos uma exposição do livro, mas apenas pontuaremos algumas questões que estão no livro de Jonas e algumas lições que podemos aprender com a história de vida desse profeta. Então, como palavra introdutória, eu quero destacar aqui o profeta, a cidade e o Deus que governa, que orienta e que conduz essa história. Primeiro, falando sobre o profeta. O nome Jonas significa no hebraico pomba, mas o comentarista bíblico Dionísio Pepe vai dizer que talvez a palavra gavião seria mais apropriada. Por que ele diz isso? Porque ele vai dizer que longe de ser um homem pacífico, longe de ser um homem semelhante a uma pomba, Jonas era um homem que estava em guerra com Deus e com as pessoas. Era um pregador, por exemplo, como alguém disse, que desejava ver a morte dos seus ouvintes, que desejava a condenação dos seus ouvintes. E Exaltino, filho, vai dizer que Jonas demonstra em seu temperamento ser um homem emburrado, sem misericórdia e mal relacionado com Deus. Mas por que será que Jonas procedeu dessa forma quando Deus o chamou para ser profeta em Nínive? Precisamos entender isso. No tempo de Jonas, a Síria era uma nação muito ruim, muito má, conhecida pelas suas atrocidades. E Nínive era a capital da Síria. A fama do exército assírio, as atrocidades cometidas por esse exército, eram conhecidas em todo aquele mundo. Portanto, Jonas olhava para aquela cidade, para aquele povo, com um olhar de quem olha um povo que merece castigo, que merece ser punido. E Jonas era também um profeta muito nacionalista, então ele não conseguia entender porque Deus, o Deus de Israel, revelava graça e amor para com uma nação tão má e que era um povo pagão. Então nós entendemos o comportamento de Jonas a partir desse aspecto que a história nos mostra. Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Era um tempo de prosperidade, era um tempo de conquistas militares, era um tempo de opressão econômica, era um tempo de desmandos legais, era um tempo também de decadência moral e apostasia religiosa. Muitos sofriam pobreza e opressão no tempo desse reinado. E é nesse tempo que ele vai profetizar. Ele foi contemporâneo de Amós, um outro profeta muito conhecido na Bíblia, e esse profeta Amós conhecido como alguém que profetizou contra as injustiças que eram tão comuns no tempo de Jonas. Uma outra coisa que eu quero destacar é a cidade, Nínive. O texto mostra que Nínive era grande em muitos aspectos. Era grande geograficamente. Por exemplo, se você ler no capítulo 3, verso 2, vai dizer: dispõe, vai a grande cidade de Nínive. Ou seja, o texto diz que Nínive era uma cidade muito grande, do ponto de vista geográfico. Era uma cidade grande na sua importância política, porque era uma capital, a capital da Síria. Era também uma cidade grande na sua degradação ética, moral e espiritual, como mostra aqui o capítulo 4, verso 11, que diz assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, Deus vai revelar aqui que Nínive era uma cidade de uma degradação ética e moral e espiritual muito grande. Então, tudo em Nínive era grande, inclusive a sua necessidade de Deus. E é a essa cidade
que Deus envia Jonas para ministrar a palavra, para profetizar. Quem é esse Deus que fala com Jonas? Primeiro, esse Deus, como destaca bem o livro, é o Deus soberano, é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, ele governa, o livro revela isso. Primeiro, ele é o Deus que tem a voz profética. Lá no capítulo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, esse é o Deus que convoca, que chama e que concede a mensagem para que o profeta possa profetizar. O texto vai mostrar que esse Deus soberano é o Deus que controla todas as forças da natureza: o vento, o mar, os peixes, no caso aqui o grande peixe. Só para termos uma ideia, no capítulo 1, verso 4, vai dizer assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. Ou seja, Deus é aquele que controla a natureza, controla os ventos, controla o mar. Quando a gente lê, por exemplo, no versículo 9 do capítulo 1, está dito o seguinte: e ele respondeu, Jonas, dizendo: sou hebreu e temo ao Senhor. Que Senhor é esse? O Deus do céu, que fez o mar e a terra. E assim o texto vai mostrando esse controle de Deus, essa soberania de Deus sobre todas as coisas. Vários textos vão mostrar isso. E esse Deus soberano revela a sua soberania em decidir demonstrar graça e amor para com a cidade pecadora e condenada de Nínive. Capítulo 3, verso 10, vai mostrar isso. Diz o seguinte: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito, que lhes faria, e não o fez. Ou seja, soberanamente, Deus decide ter compaixão daquela cidade, como está no capítulo 4, verso 11, quando diz: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Ou seja, o Deus revelado aqui é o Deus soberano. Então, irmãos, eu quero encerrar dizendo que lições podemos aprender com isso que acabamos de falar. Do ponto de vista de Jonas, do profeta, nós aprendemos que a nossa vontade, os nossos interesses, os nossos desejos precisam estar submissos à vontade soberana de Deus. Com relação à cidade, nós aprendemos que a graça de Deus é sempre maior do que o nosso pecado. E com relação ao Deus que é revelado no texto aqui, nós aprendemos, nós somos lembrados que esse Deus é o Deus soberano, que governa soberanamente. Deus nos abençoe.